Bom dia a todos. Como disse anteriormente, este webinar vai ser gravado, ou já está a ser gravado, vai ser disponibilizado depois nas nossas redes, vai ser enviado por difusão na próxima terça-feira e também colocado no nosso canal de YouTube. Bom, como saberão, Sharm el Sheikh é a grande novidade deste ano. Solférias todos os anos tenta lançar uma novidade para o mercado e o Egito faz efetivamente parte muito importante da nossa programação e resolvemos este ano lançar como novidade do Porto este novo destino, o Sharm el Sheikh, com um charter semanal a partir de junho. O nosso diretor de produto, o Dário, já lá esteve, conhece seguramente o destino e como bom comunicador e grande comunicador que é, será ele a dar este webinar. Alguma questão, alguma dúvida que tenham, façam depois por chat, que responderemos no final a todas as perguntas e creio que não tenho assim muito mais a acrescentar. Dário, dou-te a palavra, agradecer só aqui a vossa presença neste webinar, neste novo destino da Solférias em Voacharde, e reitero efetivamente a importância do Egito na nossa programação. O ano passado lançámos a Costa Norte e este ano continuamos a apostar, quer com o voo do Porto que tínhamos já o ano passado, quer com o voo de Lisboa que vamos ter este ano. E este ano a grande novidade é efetivamente o Sharm el Sheikh. Dário. Bom dia a todos uma vez mais. Portanto, no seguimento do que o Paulo disse, a nossa aposta em Sharm el Sheikh vem de um caminho percorrido no Egito. Portanto, como vocês sabem, nós estamos neste momento a cara do Egito em Portugal, naquilo de que a operação turística diz respeito. Portanto, este ano são 5 voos charter, 2 para Hurghada, 2 para a Costa Norte e esta novidade para Sharm el Sheikh. Aquilo que eu vos posso garantir é que nós todos os produtos que lançamos, eles efetivamente não há nada que nós não visitemos e que não tenhamos capacidade para perceber se tem ou não qualidade para o mercado português. Portanto, aquilo que eu posso garantir é que, independentemente de todos os problemas pelos quais o país, neste caso não o Egito, mas as redondezas, digamos assim, têm passado, a verdade é que a nossa operação tem-se mantido, nós temos continuado porque, efetivamente, a questão relativa à segurança é uma não questão neste momento. Portanto, como vocês podem ver, desde que o conflito se iniciou, e estamos a falar naturalmente do conflito de Israel com a Palestina, nós mantivemos as operações decorreram na normalidade e, como tal, esta aposta em Sharm el Sheikh vem reforçar aquilo que é a nossa aposta no Egito. Portanto, eu vou, a quem acompanhou, portanto, durante a oficina de ideias, teve a oportunidade de ouvir aqui um pouco de uma explicação um pouco sucinta sobre Sharm el Sheikh, porque fui obrigado, neste caso, a explanar sobre mais destinos. Aqui vamos um pouco mais ao detalhe e vou destacar aqui alguns hotéis que eu acho que vai facilitar-vos o trabalho quando estão a vender ao vosso cliente. Aquilo que vos posso garantir em termo introdutório é que se conheciam Sharm el Sheikh há 5, 10 anos, esta Sharm el Sheikh não é mais a que conheciam. Posso-vos garantir que não tem nada a ver. Estamos a falar de novos hotéis, estamos a falar de hotéis totalmente renovados, estamos a falar de um destino super cosmopolita, super seguro e que, em alguns casos, até me pareceu superior a nível de desenvolvimento turístico, inclusivamente se compararmos com Hurghada. Mas vou partilhar aqui a minha apresentação de forma a que possamos ver todos a mesma coisa. Então, o Sharm el Sheikh é uma aposta brutal nossa. Estamos a falar de um destino que se vendia muito há vários anos atrás, que mudou imenso, que neste momento é um destino que está a funcionar na normalidade, é um destino que, ao nível daquilo que o mercado europeu diz respeito, está repleto de italianos, de checos, de polacos, inclusivamente de operações vindas da Alemanha. Portanto, é um destino que está a funcionar na normalidade para o mercado europeu. O nosso voo vai acontecer apenas do Porto. Estamos a falar de um voo especial que vai acontecer, portanto, entre junho e setembro, um universo de 14 partidas à terça-feira. Portanto, do dia 9 de junho ao dia 8 de setembro. Estamos a falar de um voo de aproximadamente 5 horas e meia, portanto, de forma direta. Vocês, neste momento, para chegar a Sharm el Sheikh, normalmente a via mais comum é através do voo da Turkish Airlines, o toque em Istambul, mas voo esse que muitas vezes o toque não é propriamente aprazível, porque estamos a falar de uma escala não só noturna, mas uma escala principalmente no regresso
de à volta de 6 horas, que não é cómodo para ninguém, mas estamos a falar de um destino que tem aqui a oportunidade de vender ao vosso cliente de forma direta. Portanto, o aeroporto fica aqui nesta zona, como podem ver, portanto, super central, e depois, a partir daí, vendemos 4 grandes zonas. Vendemos a zona a norte do aeroporto, que é a zona de Napc, depois vendemos a zona mesmo encostada ao aeroporto, que é a zona de Sharks Bay e Montaza, que é contígua a Sharks Bay. Portanto, a zona de Napc é esta zona toda enorme, portanto, é a maior zona de hotelaria de Sharm el-Sheikh ao dia de hoje. Depois a zona de Sharks Bay, que é esta baía aqui, e depois a zona de Montaza, que fica imediatamente a seguir. Depois a zona de Nama Bay, que é a zona mais antiga e mais conhecida de hotelaria de Sharm el-Sheikh, que muitos de vocês provavelmente venderam há uns bons anos atrás. E finalmente, mais a sul, a zona de Hadaba, que é uma zona super cosmopolita, mas ao mesmo tempo que está misturada com aquilo que é a Old Town da cidade. Portanto, estamos a falar de 4 zonas turísticas, todas elas muito diferentes. Aqui a grande particularidade de Sharm el-Sheikh é que, da mesma forma que em Hurghada temos alguma problemática com a questão das praias que têm coral e outras que não têm, em Sharm el-Sheikh funciona exatamente da mesma forma. Portanto, é uma zona onde efetivamente há mais coral do que em Hurghada, mas coral esse que torna não só a água muito mais cristalina do que em Hurghada, mas dá claramente uma oportunidade única para fazermos snorkeling naquilo que é um dos melhores locais do mundo. Existem praias onde efetivamente os areais são super extensos, depois temos praia onde os areais são mais curtos, existe praia onde conseguem tomar banho durante o dia todo, existem outras onde só na maré alta é que conseguem mergulhar e depois apenas utilizando um passadiço, ou o chamado jetty, é que podem mergulhar numa zona mais profunda. Portanto, são áreas muito dispares que a melhor forma de perceberem, mais do que analisarem o hotel em si, é perceberem em que zona é que ele está localizado. E é isso que eu vou explanar aqui, é sobre a zona. Significa que cada vez que vem no nosso online um hotel que tem esta zona imediatamente à frente, percebem claramente que pelos inputs que eu vou dando aqui, que este hotel, obviamente, com mais características de 4 estrelas ou de 5 estrelas, mas dentro daquilo que é a zona em que ele está inserido, está mais ou menos dentro do padrão de qualidade que vocês esperam. Portanto, Sharm el-Sheikh é um destino que, a nível de hotelaria, pareceu-me em média até superior a Hurghada. Isto eu tenho dito isto muitas vezes. Portanto, os hotéis de baixo custo de Sharm el-Sheikh são tendencialmente superiores aos hotéis de baixo custo de Hurghada, por isso o produto também ele é mais elevado. Nós, obviamente, não vendemos hotéis cujos preços consigamos praticar à volta dos 800 euros por pessoa, um pacote em tudo incluído. Nós não estamos a fazer isso e eu até vou explicar porquê. Porque em Sharm el-Sheikh, obviamente, existem hotéis que são vendidos numa sexta, sétima linha, portanto, a mais de 1 quilómetro da praia. Nós podíamos, obviamente, utilizar esses hotéis para fazer uma espécie de chamariz, mas a verdade é que não o fazemos e eu vou explicar porquê com o mapa a seguir. Portanto, aqui a grande questão de Sharm el-Sheikh é que, à semelhança do que acontece com o Hurghada, há uma possibilidade enorme de combinarem a praia com cultura. Obviamente que aqui não tem a possibilidade de ir a Luxor, mas tem 2 grandes possibilidades. Não só a possibilidade de ir ao Cairo, que fica inclusivamente mais próximo de Sharm el-Sheikh do que inclusivamente de Hurghada, de forma terrestre, portanto é um trajeto mais curto, mas para mim, acima de tudo, a grande particularidade de vendermos Sharm el-Sheikh é dar-vos a possibilidade, ou dar a possibilidade ao vosso cliente de poderem visitar a Jordânia e poderem visitar Petra. Portanto, ir a Petra é provavelmente algo que deve estar no bucket list de todas as pessoas. É altamente improvável que consigam estar tão próximo daquela zona como estando em Sharm el-Sheikh, e nós damos essa oportunidade ao cliente de, através de uma excursão de dia inteiro, poder visitar Petra. Naturalmente, como todos os pacotes da Sulfeiros, que tem sido nosso apanágio, portanto, o visto está incluído em toda a programação, seja charter ou regular. Portanto, a nossa primeira zona é a zona de Nab, que eu chamo a atenção que isto são vídeos reais, portanto, feitos por mim quando visitei. A zona de Nab, como eu disse, é a zona maior, mais vasta de hotelaria de Sharm el-Sheikh. Também é, obviamente, a zona mais recente e mais moderna, e como tal é onde estão os hotéis melhores, os hotéis ditos mais luxuosos. Qual é a grande vantagem desta zona? É que, como podem ver no vídeo, estamos a falar de zonas com areais super extensos, com areais que não vão permitir portanto, grandes ajuntamentos, independentemente dos hotéis serem muito grandes. Portanto, estamos a falar de zonas onde, com famílias, com miúdos pequenos, funciona muito bem, porque os areais são efetivamente muito largos. É uma zona super nobre, onde vocês, quando saem, não têm várias coisas à mão de semear, mas têm diversas, não só caminhando um pouco a pé, mas também andando um pouco de táxi. Estamos a falar de uma zona que tem várias lojas, alguns bares, tem um Hard Rock Café, tem discotecas, portanto é uma zona super nobre, super elitista,
super iluminada, super segura. Portanto, estamos a falar de uma zona onde é muito fácil andar a pé à noite, mesmo depois do cliente, a seguir ao jantar, decidir dar um passeio. A grande desvantagem, naturalmente, é que, como vocês puderam ver pela imagem, estamos a falar de uma zona que tem uma barreira de coral imensa. Significa que, na zona de Nabec, os vossos clientes só terão a oportunidade de tomar banho a partir do Ariel durante a maré cheia. Significa que durante a maré vazia o mar naturalmente recua. Estamos a falar que as marés mudam à volta de 5 a 6 horas, portanto 5, 6 horas mais ou menos. Significa que existe uma parte do dia onde o cliente efetivamente vai ficar com água pelo tornozelo ou com este handicap, que é o facto de ter uma barreira de coral imensa, que faz com que o cliente, efetivamente, durante a maré baixa, não tenha capacidade para tomar banho a partir da praia. Esse acesso a uma zona mais profunda é feito através de um jetty. Obviamente que esta zona de Nabec tem hotéis imensos, muitos deles que têm inclusivamente mais de 800, 900 quartos. Significa que, imaginando que neste mapa, por exemplo, isto é a imagem do Ricos Premium Seagate, que é um hotel que nós temos na nossa programação, imaginem que esta é a zona do Areal e do mar, e existem hotéis que estão divididos em duas aulas, portanto uma ala Beach e uma ala Mountain, sem que vocês percebam qual é o hotel que estão a reservar, sem que, ou melhor, sem que vejam aquilo que é a terminologia do próprio quarto. Imaginando que estão a reservar o Ricos Premium Alamein, Ricos Premium Alamein não, o Ricos Premium Seagate, e de repente percebem que estão a reservar um quarto que diz Beachside. Ok, se diz Beachside, é uma primeira linha. Se diz Mountainside ou Aqua Park, significa que é uma segunda linha. Portanto, atenção à forma como vendem estes hotéis, porque nós não temos forma de inibir vendas naquilo que é o hotel de segunda linha, mas vocês podem achar que estão a vender uma unidade de primeira linha, mas efetivamente estar a colocar um cliente que fica numa zona bastante distante da praia. Qual é a parte boa? É que, independentemente da zona onde vocês coloquem o cliente, todos os hotéis na zona de Nabec têm um shuttle que os leva até à praia. Portanto, podem garantir isso ao vosso cliente. Perguntam muitas vezes, o que é isto do jetty? O jetty não é mais do que estes pontões imensos. Portanto, a zona de Nabec, como vocês podem ver, começa aqui no Barceló Tirancham, que é o primeiro hotel mais a norte, e depois vai descendo aqui até mais ou menos ao Ricos Radamis, onde termina esta zona de Nabec. Tudo o que vocês veem aqui com esta cor clara é coral, ok? Portanto, é a zona de coral, coral morto, portanto, coral não cortante, mas que obviamente, dependendo dos pés de cada pessoa, vocês podem caminhar aqui quer seja com aqueles sapatinhos de borracha, quer seja sem os sapatinhos, portanto, isto podem aconselhar o vosso cliente a levar, porque obviamente comprando lá acaba por ser mais caro do que comprar cá, mas não quer dizer que não o consigam fazer mesmo sem esses sapatinhos de borracha. Os jetties muitas vezes são muito longos, como acontece neste caso desta imagem que vocês veem aqui, que fica mais ou menos aqui nesta zona, ou são mais curtos, sendo aqui mais a sul na zona de Nabec. Independentemente dos jetties serem longos ou não, eu posso-vos garantir uma coisa, é que todos os jetties têm pequenas reentrâncias naturais a meio dos passadiços que permitem e que dão oportunidade ao vosso cliente para tomar banho em qualquer zona. Significa o quê? Imaginem que vocês, durante a maré vazia, o mar recua de tal forma que vocês ficam sem água durante uns 100, 200 metros. O vosso cliente não é obrigado a percorrer o jetty todo cada vez que quer mergulhar. Ele pode naturalmente percorrer parte do jetty e aceder a uma das reentrâncias naturais que existem dentro dos jetties e tomar banho durante qualquer parte do dia. Qual é a grande particularidade também de poder tomar banho dentro destas reentrâncias? É que isto são pequenas piscinas naturais onde é possível fazer snorkeling a partir do pontão do vosso hotel. O que é que isto quer dizer? Que, independentemente de vocês comprarem um tour de snorkeling ou não, e obviamente que devem comprá-lo porque há zonas de snorkeling muito superiores àquilo que são as baías dos hotéis, mas vocês podem vender ao vosso cliente a ideia de que ele pode efetivamente fazer snorkeling os 7 dias da sua estadia, se assim o quiser, porque tem efetivamente muita qualidade. Se tiver de explanar aqui um pouco sobre hotéis, obviamente que existem muitos hotéis a ser vendidos na zona de Nabec. Eu vou explanar aqui sobre meia dúzia deles, sobre o Amoage, o Aurora Oriental e o Barceló Tirano Charme, portanto 3 unidades de baixo custo, e normalmente perguntam-me sempre se estas unidades são vendáveis ou não. Depois vou falar sobre 2 unidades de médio custo, como o Cleópatra e o Pico Albatros Laguna Vista, e finalmente uma unidade de custo elevado, o Ricos Premium Seagate, obviamente que poderia explanar sobre qualquer um destes Ricos, ou mesmo o próprio Steinenberger, são unidades de luxo, mas não há efetivamente tempo para tudo. O Aurora Oriental.
Portanto, é um dos hotéis mais baratos da nossa programação. Uma coisa eu vos posso garantir, nós vendemos na nossa programação hotéis de primeira ou de segunda linha, sendo que os de segunda linha nós garantimos que são hotéis que têm shuttle que os leva à praia ou que estão a distâncias que nós achamos razoáveis de serem realizadas a pé até à praia. O Aurora Oriental não acontece esse caso, portanto estamos a falar de uma unidade de primeira linha, que, ainda que seja de primeira linha, tem um shuttle que circula dentro do hotel, até porque existe aqui uma pequena zona de parque aquático que fica numa parte mais recuada. Diria que o handicap do hotel tem que ver com os quartos que estão efetivamente um pouco datados. Como vocês podem ver, não existe grande diferença entre o quarto standard e o quarto deluxe, sem ser no mobiliário e na própria cabeceira. Não existem quartos familiares, significa que um cliente que tenha duas crianças fica num sofá-cama aqui ladeado à cama de casal. Se for um cliente que queira efetivamente ter algum tipo de privacidade, terá sempre de contratar quartos comunicantes. Diria que é um hotel, como eu costumo dizer muitas vezes, what you see is what you get, portanto, pagamos pouco, aquilo que o hotel entrega não é de elevadíssima qualidade, mas chega perfeitamente para aquilo que nós estamos habituados a vender a um cliente que procura um produto de baixo custo. Uma coisa vos posso garantir, este tipo de hotel, Aurora Oriental, por exemplo, é um hotel que é superior ao Blend Club Aqua em Hurgada, ao Sunny Days, ao Palácio, ao Palma de Mirete em Hurgada. É um hotel que inclusivamente, sem ser na parte dos quartos, mas em termos de estrutura do hotel, assemelha-se muito ao tipo de qualidade que nós apanhamos, por exemplo, no Long Beach, em Hurgada. Portanto, como eu disse, os hotéis de baixo custo em Sharm el-Sheikh são tendencialmente superiores àquilo que encontramos em Hurgada. Portanto, o Aurora Oriental é um hotel que se pode vender sem qualquer problema. Depois temos uma solução que muitas vezes fica com um preço mais elevado, apesar de ser um 4 estrelas, que é o Amouage Oyun. Portanto, é um hotel, mais uma vez eu digo, a estrutura do hotel é boa, é um hotel de pequenas dimensões, que para mim o handicap está no facto de ter apenas uma piscina que está mesmo de frente para todos os quartos, o que significa que é uma piscina animada e, como tal, vocês não têm propriamente uma estrutura com vários ambientes. Portanto, isto é claramente um hotel para clientes que procuram muita animação, enquanto que o Aurora Oriental, que eu vos expliquei anteriormente, tendo vários ambientes, vocês permitem-vos ter uma piscina onde podem ler um livro e outra piscina onde são feitas hidroginásticas, festas da espuma, portanto, toda a animação que um hotel de all inclusive costuma ter. O Amouage é uma estrutura que, para mim, o handicap é normalmente, e como no Aurora Oriental, a questão dos quartos. Os quartos em Sharm el-Sheikh, quando vocês veem produtos de baixo custo, normalmente não tem muito a ver com a estrutura do hotel, que é boa, mas tem muito a ver com a estrutura dos quartos, que efetivamente estão um pouco datados, estão um pouco gastos. Acredito que se baixarem claramente as expectativas do vosso cliente para aquilo que vão encontrar nos quartos, a nível da estrutura, a nível da alimentação, todas as refeições que eu fiz nos hotéis que visitámos e todos os hotéis que eu não fiz refeições, mas que tive a oportunidade de ver os buffets preparados, não senti que houvesse problema por aí. Portanto, não sinto que vamos ter reclamações no que a alimentação diz respeito, porque pareceu-me não só muito diverso, como extremamente europeu para aquilo que o nosso cliente está habituado. Portanto, terminando com a hotelaria de baixo custo, portanto, o Barceló Tirano Charme. O Barceló Tirano Charme é um hotel, como eu disse, estava naquela ponta, na parte norte de Nabque, que obviamente, estando mais a norte de Nabque, está mais longe de tudo o que é a zona muito animada de Naba Bay ou a zona de Old Town. Portanto, estamos a falar de um hotel que está provavelmente a 35, 40 minutos dessas zonas. Mas que ainda assim tem uma grande particularidade, é que é o único hotel que na zona de Nabque não está ladeado apenas por coral. Porquê? Ao ficar na ponta norte de Nabque, significa que tudo o que é a zona que está a este do hotel tem efetivamente este pontão e esta zona com muito coral. Qual é a grande particularidade do hotel? É que estas reentrâncias naturais que se chamam Blue Aquário é uma das melhores zonas de Nabque para fazer snorkeling. O cliente que vá para o Barceló Tirano Charme tem a oportunidade de ter de frente para o seu hotel uma das melhores zonas para fazer snorkeling em Sharm el-Sheikh, mas tem a grande particularidade que é, quando faz esta curva norte do hotel, existe uma pequena zona aqui já na parte oeste do hotel que vos permite tomar banho sem coral. Portanto, esta zona que vocês veem aqui e que já conseguem perceber que tem mais ondulação, é uma zona onde o coral começa a desaparecer e que vocês têm uma praia similar a esta foto real que está aqui, onde inclusivamente o hotel delimita uma zona onde vocês podem tomar banho sem qualquer tipo de problema. Dizer-vos que Sharm el-Sheikh, da mesma forma que acontece com Hurghada, estamos a falar de zonas onde a ondulação é praticamente inexistente, portanto estamos a falar de uma zona super segura. Portanto, a grande particularidade deste hotel é que, apesar de não ser o mais barato de todos, mas estar ali no top 5, 6 dos mais baratos, é que dá-vos a oportunidade de fazer snorkeling e dá-vos a oportunidade de tomar banho numa praia apenas de areia.
Obviamente que estruturas de médio custo e de custo elevado temos muitas. Não vale a pena explanar muito sobre as unidades de custo elevado, porque essas nós temos a garantia que são casos de sucesso para os nossos clientes. Por isso é que eu vou perder um pouco mais de tempo com as unidades de baixo custo, que é aquelas onde vocês muitas vezes não se sentem tão confortáveis em vender. Unidades de médio custo, vou destacar duas. O Cleópatra, porque é da mesma marca Cleópatra que nós estamos a vender na zona da Costa Norte, e é um hotel excelente, como vocês podem ver. Esta marca Cleópatra está espalhada pelo Egito e todos os hotéis são de elevadíssima qualidade, portanto estamos a falar de uma estrutura muito boa, uma estrutura obviamente grande, mas que acaba por estar dividida em dois, sendo que nós só estamos a vender esta parte frontal do hotel. Portanto, vocês quando reservam para o vosso cliente neste hotel, podem ter a garantia que ele fica nesta zona mais frontal, mais frente de mar. Obviamente que o hotel depois estende-se para aqui, daí eu dizer que isto é uma estrutura pequena e plana, porque efetivamente nós só estamos a vender esta parte de primeira linha. Portanto, é um dos jetties mais pequenos, portanto, como eu disse em NAB que vocês têm jetties super longos, têm outros mais pequenos, que depois não precisam de ter reentrâncias naturais e que vocês têm acesso logo a poderem fazer snorkeling aqui no final do coral. Qual é a parte má de fazerem, ou só terem a oportunidade de tomar banho na maré vazia na parte mais alta do coral? É que obviamente nesta zona vocês não têm pé, significa que imagina, vão viajar com uma família com crianças pequenas que quer muito ir à praia durante a maré vazia, ele só vai ter a oportunidade de tomar banho numa zona onde vai ter pé. Portanto, das duas, uma, ou nada muito bem, ou efetivamente vocês não se vão sentir confortáveis em lançar os miúdos para dentro d'água. Por isso é que eu digo muitas vezes, quando olham para a Navico ou quando olham para o Google Maps, que eu digo sempre que é o melhor amigo de quem trabalha em turismo, tentem escolher para aquilo que são as famílias com crianças mais pequenas, estruturas ou hotéis que tenham zonas de areal mais extenso. Porque zonas de areal mais extenso significa zonas de coral, também elas mais compridas, e como tal, permite-vos e dá-vos a oportunidade de dar às vossas miúdos a possibilidade de tomarem banho sem grandes problemas e sem estarem preocupados se ele vai ter pé ou não. Portanto, quando vêm zonas de coral mais curtas e quando vem uma cor do mar mais escura, significa que aqui não tem pé. Qual é a grande particularidade? E como nem tudo é negativo, é que imaginem que vocês viajam em modo casal ou com filhos já adolescentes ou um casal mais jovem, aqui o snorkeling é muito superior às piscinas naturais. Porquê? Porque aqui o que acontece é que é como se vocês chegassem a uma parede de coral que vai por ali abaixo, perdemos a vista, e naturalmente que a vida marinha que está aqui nesta barreira é assinalável. Posso-vos dizer que o snorkeling que é feito à margem dos hotéis em Sharm el-Sheikh é superior ao snorkeling que se faz em qualquer uma das ilhas que vocês visitem quando fazem os tours de Hurghada. Portanto, estamos a falar de estruturas e de vida marinha muito rica mesmo. Depois, outro produto de médio custo que eu tenho sinalizado para muitas pessoas que me têm ligado, e um dos meus favoritos, o Pico Albatros Laguna Vista. Estamos a falar de um hotel que está ali num preço médio, tem um dos melhores zonas de aquapark de Sharm el-Sheikh, neste caso da zona de Nab, que fica aqui na entrada do hotel. O aquapark é isto que vocês veem, portanto esta zona aqui é nada mais nada menos do que esta imagem, e depois é um hotel que, não sendo absolutamente gigante, tem várias zonas de piscina que permite-vos não ter grandes aglomerados. Portanto é um hotel que é bastante animado, permite-vos ter zonas onde podem efetivamente ler um livro ou onde podem ter muita animação. É um hotel onde eu tive a oportunidade de almoçar e achei que a refeição era muito acima da média. É um hotel que tem um areal super extenso, é um hotel que mesmo durante a maré alta vocês conseguem tomar banho, e quem está com crianças fica com água mais ou menos pela cintura, e obviamente que depois durante a maré baixa tem sempre de percorrer o jetty para poderem ter água, digamos, pelo pescoço. Mas é uma estrutura muito boa. Tem ao longo do hotel, além destes edifícios principais onde estão os quartos standard, tem depois estes pequenos bungalows, que são estas casinhas que vocês veem por aqui fora, que não é nada mais nada menos do que isto que está aqui, que dão de frente para aquilo que é a piscina. Portanto, estamos a falar de uma estrutura que, independentemente de vocês ficarem no bloco mais recuado ou no bloco mais próximo da praia, têm sempre, como podem ver por esta cor, uma piscina à vossa espera. Portanto, é uma das estruturas que eu tenho sinalizado para quase todas as pessoas que me têm perguntado: é para Dário, tenho aqui um cliente que tem um budget médio para gastar, onde é que eu devo colocar? Este Pico Albatros Laguna Vista é uma opção excelente. Obviamente que se depois passarmos para estruturas ditas luxuosas, temos todos os ricos, todos os Steinenberger. Não vale a pena explanar muito sobre isto. Aquilo que eu vos posso dizer da minha experiência, e tive a oportunidade de dizer isto na oficina de ideias, é que de todos os ricos onde eu já estive, estes em Sharm el-Sheikh são efetivamente os mais luxuosos. Estamos a falar de estruturas com a animação
muito acima da média. Pequenos Cirque du Soleil dentro do próprio hotel, com muita animação, com muita música, portanto, com cerca de 10 restaurantes temáticos, com shuttle dentro do próprio hotel, com pontos de recolha espalhados pelo hotel todo, com passagem constante, ou seja, onde vocês não têm quase de andar a pé. Portanto, estamos a falar de estruturas muito robustas, altamente luxuosas. Eu quando digo aqui hotelaria de luxo, é mesmo de luxo, porque estes hotéis são 5 estrelas no Egito, como poderiam ser 5 estrelas em qualquer cidade europeia. Atenção apenas para aquela questão que eu vos falei, o Ricos é um desses casos, tem o Beachside e o Aqua, que é o chamado Mountainside. Obviamente que vocês ficando aqui pagam menos e têm acesso ao Aquapark muito mais próximo do que os clientes que ficam nesta zona, que também têm acesso ao Aquapark, mas têm sempre de se deslocar. Naturalmente que para irem à praia têm de apanhar o shuttle que vos leva até ao vosso apoio de praia. Esta apresentação depois será disponibilizada para que vocês fiquem com estas dicas todas que eu coloco aqui, até porque não vale a pena estar aqui a ler sobre isto tudo. Isto foi feito efetivamente para vos passar e para que tenham uma ideia daquilo que são as estruturas e os quartos de cada hotel. Portanto, esta zona de Nabque é muito isto. Portanto, saímos de Nabque, passamos para a parte de Sharks Bay. Sharks Bay, que logo a seguir tem a zona de Momtasa. Sharks Bay, como eu disse, as 4 zonas de hotelaria em Sharm el-Sheikh são todas dispares entre elas. Sharks Bay não tem nada a ver com Nabque. Estamos a falar de uma estrutura onde os areais são muito mais curtos, onde naturalmente a zona de coral, como podem ver pela imagem, é também ela muito mais curta, onde efetivamente vocês, quando atravessam os pequenos jetties, chegam aqui às zonas delimitadas para tomar banho e não têm pé. Portanto, significa que muitas vezes para famílias com crianças pequenas é algo limitativo, ok? E onde os hotéis estão em pontos mais elevados, significa que eles estão construídos quase como se fossem escarpa, o que para clientes com mobilidade reduzida acaba por não funcionar tão bem. Qual é a parte boa desta zona de Sharks Bay? É não só o facto de estar super próximo do aeroporto, estamos a falar de uma zona que está imediatamente a seguir ao aeroporto, portanto estamos a falar de transferes de 5 a 10 minutos, como estamos ainda a falar de uma zona onde, para mim, é uma das melhores zonas para fazer snorkeling a partir dos hotéis. Portanto, a vida marinha aqui em qualquer hotel de Sharks Bay é efetivamente assinalável. Portanto, todos os hotéis desta zona vocês vão encontrar quase sempre isto. Areais curtos, poucas zonas de acesso à praia sem ser através do jetty e depois jetties também curtos que dão acesso aqui sim a zonas delimitadas onde vocês podem tomar banho em qualquer altura do dia. Naturalmente que aqui a questão das marés não se sente tanto. Vocês mesmo na maré baixa conseguem ter aqui alguma água para tomar banho, mas estamos a falar de uma zona onde só vão conseguir tomar banho se sentarem na areia e forem levando com a água a bater-vos mais ou menos pela zona da barriga. Portanto, não é uma zona tão aprazível para quem viaja com crianças pequenas, por isso é que eu digo mesmo que a própria hotelaria está mais virada para adultos. Aqui em Sharks Bay temos esta hotelaria toda, vou destacar apenas 2 hotéis, portanto um de médio custo e um de custo mais elevado, porque em Sharks Bay não existe efetivamente hotelaria de baixo custo, portanto o Doubletree Hilton como um hotel de médio custo e o Sunrise White Hills como um hotel de custo elevado, assim como também estão os outros Sunrise ou o próprio Meraki, que é um hotel só de adultos. Portanto, o Doubletree Hilton tem efetivamente a mesma questão que eu vos falei há bocado no Ricos Premium Seagate. Portanto, o hotel é composto por esta ala, que é a ala Beachside, e depois esta ala, que é a ala Mountainside. Portanto, tem shuttle dentro do hotel, mas se vocês reservarem um quarto que vos diga lá Mountainside, atenção que o cliente pode achar que efetivamente está numa estrutura que é a primeira linha, porque isto é tudo propriedade do hotel, mas está sensivelmente 700, 800 metros da praia e pode sentir-se enganado pelo aquilo que vocês lhe venderam. Porque, obviamente, quando vocês entram no site do hotel ou na Booking ou na Holiday Check, o hotel vende-vos aquilo que quer vender, não é? Vende-vos a imagem da praia porque, efetivamente, ele tem apoio de praia. Não vos explica que vocês podem ficar num quarto que fica, efetivamente, muito distante do areal. No entanto, é uma estrutura super clean, que a praia tem um jetty curto e que dá acesso a uma das minhas zonas preferidas para fazer snorkeling. Obviamente que são estruturas que são megalómanas, são estruturas muito grandes, são estruturas que, principalmente nesta primeira linha, construídas numa forma de declive, que significa que, mais uma vez, volto a frisar, clientes com mobilidade reduzida ou clientes com uma idade mais avançada, não é uma zona tão prática e não é uma zona tão cómoda para este tipo de cliente. Depois de custo mais elevado, obviamente o Sunrise White Hills, qualquer dos Sunrise que vocês vejam em Sharm el-Sheikh são hotéis tipicamente luxuosos. São hotéis caros, mas também o que nós pagamos por eles vale efetivamente a pena. O Sunrise está aqui de lado, é vizinho do Meraki, portanto o hotel só de adultos,
Estamos a falar de estruturas super clean, super bem decoradas, com uma vibe muito adulta, apesar de ser um hotel para famílias, tem uma vibe muito adulta, tem uma vibe muito de festa virado para adulto, com DJ, com animação também muito virado para o espetáculo, tem uma promenade fora dos próprios hotéis, onde vocês podem ter uma animação noturna, também ela virada muito para o segmento de adultos, portanto, obviamente que este White Hills pode ser vendido para famílias e deve, mas diria que isto são estruturas, juntando ao Meraki, que é um hotel só de adultos, que são muito viradas para aquele segmento de adolescentes ou de casais mais jovens que querem efetivamente muita animação, porque a vida acontece neste tipo de hotéis e, naturalmente, a zona de areal é praticamente inexistente, como vocês podem ver, portanto, não funciona tão bem para quem viaja com crianças pequenas. Como eu vos disse, a zona de Sharks Bay depois é ladeada pela zona de Montaza, ok? A zona de Montaza é contígua à zona de Sharks Bay. Sharks Bay é como se fosse esta imagem que vocês veem aqui em baixo, ok? Montaza está a norte de Sharks Bay, é a zona contígua. Porquê que eu opto por destacar aqui a zona de Montaza? Porque em termos de areal, estrutura hoteleira e de praia, não tem nada a ver. Portanto, a zona de Montaza Bay tem 3 hotéis na nossa programação, os 2 EVC Ran, portanto 2 estruturas de baixo custo, e o Jazz Belvedere, portanto um hotel de 5 estrelas de custo intermédio. Vou destacar obviamente aqui apenas os 2 EVC Ran porque estão nos hotéis de preço de chamada e porque muitas vezes perguntam-me se são hotéis vendáveis. A grande particularidade dos EVC Ran é que são estruturas que são, portanto, têm a sua praia com um areal bastante generoso. Portanto, apesar de ser uma zona contígua a Sharks Bay, ok, não tem nada a ver com Sharks Bay e é mais a zona de Montaza. Portanto, estamos a falar de uma zona onde o areal é efetivamente longo. Claro que tem coral, como vocês podem ver aqui pela cor, esta zona mais escura é efetivamente coral e durante a maré vazia a água recua mais ou menos até aqui, portanto vocês só conseguem tomar banho atravessando a pé esta zona de coral ou utilizando os jetties do próprio hotel, mas estamos a falar de uma estrutura que é muito virado para famílias. São 2 hotéis que, apesar de serem em primeira linha, porque não têm nada imediatamente à frente, estão mais ou menos a 300, 400 metros da praia, portanto vocês têm de utilizar este caminho aqui em baixo para chegarem até ao vosso apoio de praia, que é este aqui. Este apoio de praia é o do Jazz Belvedere. Estamos a falar de um hotel, de 2 hotéis que estão num plano um pouco mais elevado comparativamente à praia, portanto esta zona de acesso é como se fosse uma pequena rampa, mas não é muito inclinada, portanto mesmo para clientes com mobilidade reduzida ou com uma idade mais avançada, funciona super bem. Um hotel é para mais de 13 anos, que é o Charm Resort, e depois o Island Aquapark, mais virado para famílias. Portanto tem um aquapark aqui nesta zona em baixo do hotel, que é possível de ser acedido não só naturalmente por quem está neste hotel, mas também por quem está no hotel mais de 13 anos. Diria que o hotel é muito simples, ok? Portanto, estamos a falar de estruturas de baixo custo que entram em competição direta com o Aurora Oriental, que entram em competição direta com todas as estruturas que vocês veem, com o próprio Amoage, com todas as estruturas que vocês veem que andam ali à volta dos 1000 euros por pessoa e pacote em tudo incluído. Portanto, estávamos em Nabk, Sharks Bay, Montaza, chegamos a Nama Bay. Nama Bay, como vocês podem ver pelo vídeo, mais uma vez isto são vídeos reais, é a zona mais antiga, e vou passar novamente, a zona mais antiga e mais conhecida de hotelaria em Sharm el-Sheikh. Como o próprio nome diz, Nama Bay, portanto isto é uma baía absolutamente enorme, que tem nada mais nada menos do que a praia que tem menos coral em Sharm el-Sheikh. Perguntar-me-ão, então mas Dário, por ter menos coral, será que é a praia mais aprazível ou a zona mais indicada para o mercado português? Eu diria nem. Porquê? Primeiro porque, obviamente, para um cliente que dá importância à praia durante o dia inteiro, é uma forma segura de vocês venderem hotéis que não sofrem com o problema das marés, e isso é clarinho como a água, mas por outro lado estamos a falar de estruturas que, por estarem na zona mais antiga da cidade, estruturas hoteleiras que também elas são mais antigas e que estão mais gastas. Já para não falar que o tipo de turista que vocês encontram em Nama Bay é não só, em alguns casos, algum tipo de mercado local ou mercado árabe que procura Nama Bay, que gosta de estar em Nama Bay, mas porque vocês estão ladeados àquilo que é a zona de mais animação de Sharm el-Sheikh, é aquilo que é a zona com mais restaurantes, mais bares, mais discotecas, também com Hard Rock Café. Portanto, eu tenho dito isto muitas vezes, se eu tiver de fazer um paralelismo entre as zonas de Sharm el-Sheikh comparando com Portugal, imaginem que vocês Nama Bay é Albufeira Velha, com tudo aquilo a que nós estamos habituados a ver, e que Nabk ou Sharks Bay está mais aproximado daquilo que nós encontramos, por exemplo, na zona dos Salgados, ok? Portanto, zonas mais nobres, com hotelaria um pouco mais elevada. Não quer dizer que Nama Bay seja má, aquilo que eu digo é que Nama Bay acredito que será uma zona vendável
maioritariamente para quem tem um budget mais curto ou para um cliente mais jovem que quer estar efetivamente a pouca distância a pé de zonas com muita animação noturna. Portanto, nós aqui vendemos naturalmente hotéis de primeira linha e depois vendemos duas estruturas de segunda linha em que vocês podem vender tranquilamente ao vosso cliente, porque são estruturas que não têm shuttle, mas que vocês podem percorrer um caminho a pé que está à volta dos 250 a 300 metros. O que interessa saber aqui em Nama Bay? Portanto, estamos a falar de estruturas onde nós só vendemos, como podem ver, pode parecer a zona mais aprazível para o cliente português, mas é a zona onde nós até disponibilizamos menos hotéis. Por causa disso mesmo, porque nós visitámos muitos hotéis em Nama Bay e o que sentimos foi que a estrutura hoteleira não era condizente com aquilo que a praia parece oferecer aos clientes. Portanto, nós aqui vamos destacar apenas duas estruturas, que é o Jazz Charm Dreams, portanto uma estrutura de segunda linha e um dos preços de chamada da nossa programação, e o Jazz Fairuz, que é uma estrutura de 4 estrelas, mas que é uma primeira linha e que muitas vezes os clientes gostam de estar mais próximo da praia. Uma das grandes particularidades de Nama Bay, e daqui eu colocar o mapa para perceberem claramente qual é a nossa ideia. Obviamente que nós não estamos sozinhos no mercado na questão do Sharm el-Sheikh, quer seja na linha regular, quer seja nos fretamentos. Aquilo que eu vos digo é que, obviamente que eu posso-vos arranjar um preço de chamada na ordem dos 700, 800 euros. Portanto, poderia fazer isso na maior, bastaria escolher um hotel que fosse super distante. Eu quando vos digo que Nama Bay, por ser a zona mais antiga, tem hotéis de segunda, terceira, quarta, sexta, sétima linha, é efetivamente verdade. Portanto, as zonas que nós vendemos são estas zonas aqui, onde está o Jazz Charm Dreams e o Jazz Fairuz, e depois vendemos esta zona onde está o Nama Bay Hotel and Resort. Como vocês podem ver, que os caminhos a percorrer são super curtos até chegar ao areal. Nós não vendemos estruturas como o Charm Holiday Resort, que existem outros operadores a vender no mercado português, que conseguem efetivamente preços de chamada muito mais apelativos, mas que eu digo-vos para terem cuidado na forma como vendem esse produto ao vosso cliente, porque estamos a falar de estruturas que estão super distantes da praia. Tem shuttle que vos leva à praia, mas shuttle que não passa recorrentemente e que, se o cliente quiser fazer este caminho a pé, é um caminho efetivamente muito longo para percorrer. Portanto, aquilo que eu vos quero garantir é que, da programação da Salférias, em qualquer uma das zonas, vocês nunca vão encontrar hotéis que não estejam a distâncias que nós achamos que sejam passíveis de poder ser percorridas a pé para chegar até o areal, porque é isso que o cliente português normalmente procura. Portanto, em Nama Bay, o Jazz Charm Dreams é uma estrutura excelente, é um 5 estrelas, que foi renovado em 2022, tem uma zona de piscinas absolutamente incrível, é um hotel que eu acho que vai funcionar muito bem para famílias, porque tem um preço muito em conta. Obviamente que é uma segunda linha, que está dividido por uma estrada essa que vocês têm de atravessar, é prático porque tem aqui uma zona de passadeira e depois só têm de percorrer este caminho que está aqui indicado a verde, que atravessa ao meio o Jazz Fairuz, que é o hotel da mesma marca que está imediatamente à frente, e depois podem utilizar naturalmente o vosso apoio de praia, que é o mesmo do Jazz Fairuz. Isto para vos dizer o quê? Não se assustem com o facto de ser uma segunda linha, porque estamos a falar aqui de uma distância de 350 metros, completamente plano. Portanto, se for um cliente que tenha um budget mais curto e que não se importe de caminhar um pouco para chegar até à praia, não tem problema algum, porque eu acho inclusivamente que esta estrutura do Jazz Charm Dreams é inclusivamente superior ao Jazz Fairuz, que é o hotel que está imediatamente à frente. Estamos a falar de uma estrutura que, naquilo que são as famílias numerosas, fica efetivamente muito em conta, e foi uma agradável surpresa, porque nós, quando o visitámos, íamos um pouco desconfiados por ser uma unidade de segunda linha, e depois de lá chegar percebemos que a estrutura de piscinas e toda a estrutura de restauração é efetivamente de um 5 estrelas e de um hotel com um preço muito em conta. Ou vocês, a partir daqui, dentro daquilo que é a saída dos hotéis, têm esta promenade toda que vos leva até ao centro de Nama Bay, e depois a partir daqui tem pequenos quiosques que são lojas, cafés, bares, onde vocês podem dar um passeio à noite sem qualquer tipo de problema. Portanto, a questão da segurança em Sharm el-Sheikh é algo que está completamente garantido. Depois, na primeira linha, portanto, o hotel, nós estávamos aqui mais ou menos, não é, no Jazz Charm Dreams, andámos em frente, chegamos ao Jazz Fairuz. O Fairuz é uma estrutura que, infelizmente, é um 4 estrelas porque está um pouco datado, é um hotel que precisa claramente de uma renovação, quer seja nas áreas sociais, quer seja nos quartos. Eles têm alguns quartos, os quartos deluxe, embora ainda sejam muito poucos, que estão totalmente renovados, mas aquilo que são os quartos superiores, que são os maiores,
e os em maior número ainda não estão renovados. Diria que é uma estrutura que tem uma piscina muito pequena para aquilo que é a dimensão do hotel. Eu, pessoalmente, se fosse de férias, iria mais rapidamente para o Jazz Charm Dreams, que até é mais barato do que iria para o Jazz Fairuz, que apenas vocês pagam o facto de estarem efetivamente em cima da praia, porque em termos de estrutura, eu não acho que valha aquilo que se está a pedir por ele ao dia de hoje. Portanto, saímos de Nama Bay, entramos na última zona, a zona de Hadaba. A zona de Hadaba, isto mais uma vez um vídeo real, portanto, como vocês podem ver, é uma estrutura que está muito próximo daquilo que é o Old Town da cidade, portanto, é uma zona que tem efetivamente muito coral e que as praias, em alguns casos, têm uma mistura de areal com coral. Portanto, este vídeo é da praia de Fanara, portanto, a praia mais conhecida e, para mim, uma das mais bonitas de Sharm el-Sheikh. Em Hadaba é muito isto que vocês vão encontrar. Portanto, praias com algum areal, praias onde vocês conseguem, como podem ver estas pessoas aqui, conseguem tomar banho durante a maré cheia, porque efetivamente não têm água pelo pescoço, mas se sentarem conseguem facilmente tomar banho aqui e mergulharem. Obviamente que se quiserem zonas mais profundas têm ou de percorrer o jetty ou de atravessar a barreira de coral. Qual é a grande particularidade? Vocês veem aqui pela cor da imagem, é que estas pequenas reentrâncias claras no meio do coral não são mais do que piscinas naturais com uma profundidade assinalável. Portanto, estamos a falar que esta zona, da mesma forma que vos falei de Sharks Bay, é uma das zonas mais procuradas para fazer snorkeling. Esta praia de Fanara, por exemplo, é uma zona onde vocês conseguem fazer snorkeling com uma qualidade ao nível do snorkeling que se faz também em tours comprados extra hotel. Portanto, estamos a falar de estruturas mesmo muito boas. Aqui na praia de Fanara, na zona de Hadaba, vendemos naturalmente estes hotéis todos. Vou falar apenas sobre as estruturas que são de baixo custo, como o Ânforas Blue, e depois o Iberhotel Palace Charm, uma estrutura de custo elevado, e finalmente o Reef Oasis Beach Resort, um hotel que está na praia de Fanara, como eu falei anteriormente, e que está obviamente numa das melhores zonas para fazer snorkeling de Sharm el-Sheikh. Portanto, o Ânforas Blue é um hotel naturalmente de baixo custo. Aquilo que eu vos posso garantir em Hadaba, e mais uma vez voltando ao tema que mencionei em Nama Bay, nós não estamos a vender estruturas que sejam super distantes da praia. Nós, por exemplo, na zona de Hadaba vendemos esta zona aqui, que é onde estão os Pico Albatros, e depois a praia de Fanara, que fica aqui a sul, onde está o Jazz Fanara Resort e onde está o Reef Oasis. Nós não vendemos estruturas como o Coral Hills, que são hotéis que são a ser vendidos por operadores concorrentes à Solférias, mas como vocês podem ver, são super distantes da praia. Sharm el-Sheikh, por ser um dos destinos mais procurados pelo mercado de mergulho, porque é efetivamente um dos melhores locais para fazer mergulho no mundo, tem muitos hotéis que são muito distantes da praia. Porquê? Porque o cliente de mergulho não quer saber se está em cima da praia ou não. O cliente de mergulho quer estar num hotel barato, que tenha as refeições todas incluídas e que tenha o budget todo para gastar, sim, nas botijas de oxigênio, sim, nos tours para fazer snorkeling num dos melhores locais do mundo. Para nós não nos faz sentido vender hotéis nesta linha, que parece-nos não só que tem muito mercado local e muito mercado árabe, como são estruturas que estão super distantes da praia. Portanto, para nós não nos faz sentido vender estas estruturas. Eu tenho dito isto muitas vezes, tenho-me perguntado se podemos vender estes hotéis porque há outros operadores a vendê-lo. Nós optamos por não fazê-lo, porque eu prefiro dar um preço chamado um pouco mais elevado, mas ter uma garantia que o vosso cliente vai ficar agradado com a opção que escolheu. O Ânforas Blue, como eu disse, estruturas, mais uma vez, baixar claramente a expectativa do cliente, ainda assim estruturas superiores àquilo que são os hotéis mais baratos de Hurghada. Estamos a falar de um hotel que, obviamente, nesta zona de Hadaba, como eu disse, os hotéis estão num plano mais elevado, portanto, nem sempre perfeitas para clientes com mobilidade reduzida. Em alguns deles têm areais maiores, outros, como o caso do Ânforas, têm areais mais curtos. Portanto, vocês veem aqui que os chapéus estão numa zona de areal, mas numa zona de areal imediatamente, portanto, em cima daquilo que é a parte rochosa. A grande particularidade desta estrutura é que, obviamente, os quartos estão super datados. Tive a oportunidade também de fazer uma refeição no hotel, pareceu-me bem, pareceu-me aceitável para aquilo que é um produto de 4 estrelas em all inclusive. São estruturas super animadas, mas que, obviamente, devem baixar claramente a expectativa do vosso cliente. Depois temos naturalmente o Reef Oasis, que fica na praia de Fanara. Portanto, a praia de Fanara que eu vos mostrei do vídeo é esta praia aqui em baixo. Vocês têm aqui
o Reef Oasis, que é esta estrutura toda megalómana, e depois o Jazz Fanara Resort, que é o hotel que está aqui nesta forma quase vertical. Estes são os dois únicos hotéis que estão na nossa programação que dão efetivamente de frente para a praia de Fanara, que é esta praia aqui absolutamente incrível que eu vos mostrei no vídeo. A grande particularidade do Reef Oasis é que é um 4 estrelas, é um 4 estrelas standard, padrão, que tem um aquapark muito engraçado aqui na parte mais recuada do hotel, que é possível de ser acedido a qualquer cliente que venha para a zona mais frente praia, mas é uma estrutura de 4 estrelas, onde obviamente vocês devem puxar o cliente para o facto de estarem numa das praias mais bonitas de Sharm el-Sheikh e para o facto de estarem ladeados não só pela Old Town, onde vocês podem até caminhar a pé até à zona da Old Town e visitar um pouco do centro histórico da cidade, como podem inclusivamente ir até ao Farsha Café, que é portanto, um beach club que eu vou mostrar a imagem mais à frente, muito conhecido nas redes sociais, onde podem não só ir ver o pôr do sol, como tomar um copo à noite, porque apesar de ser um país maioritariamente muçulmano, sem ser na zona da Old Town, onde efetivamente não há local onde se sirva álcool, em todas as outras zonas super turísticas serve-se álcool completamente à vontade. Portanto, depois do Reef, temos finalmente o Iberhotel Palace Charm. O Iberhotel já fica na zona de saída de Hadaba, entrando em Maya Bay, portanto é uma zona que tem mais areal e menos coral, portanto esta praia do Iberhotel Palace Charm é uma praia onde, independentemente de ser maré alta ou maré vazia, vocês conseguem tomar banho em qualquer altura do dia. Estamos a falar de uma estrutura muito pequena, como vocês podem ver, um hotel que tem pouco mais de 300 quartos. Esta zona é a zona de Old Town, aqui é a mesquita de Al-Sahaba, portanto a mesquita mais recente e mais conhecida de Sharm el-Sheikh. Vocês ficando neste hotel ou ficando em qualquer um dos outros hotéis, seja a pé, seja de táxi, estamos a falar de distâncias muito curtas para percorrer. Portanto, esta zona de Hadaba é claramente para um cliente que quer sair do hotel e que não quer ficar confinado ao seu próprio resort. Portanto, a nível de hotelaria foi muito isto, portanto, obviamente que existem muitos mais hotéis para falar. Aquilo que eu vos quero deixar a nota é que olhem para os hotéis, nós no nosso online disponibilizamos os hotéis com a zona onde ele está localizado imediatamente à frente. Portanto, vocês só vão ver hotéis a dizer Nabk, Hadaba, Sharks Bay ou Nama Bay. E a partir daqui, com estes inputs, vocês conseguem estruturar o vosso discurso junto do vosso cliente. Obviamente que depois cada hotel tem as suas particularidades, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, mas diria que a big picture da hotelaria em Sharm el-Sheikh tem muito a ver com isto. Obviamente Sharm el-Sheikh, como eu disse, é absolutamente obrigatório vocês venderem tours ao vosso cliente. Não só porque em pré-venda vocês têm uma comissão associada e como tal ganham alguma coisa com isso, mas porque efetivamente é uma oportunidade única para visitar algumas das zonas mais emblemáticas, quer seja do Egito, quer seja no caso da Jordânia. Portanto, estes são os tours que nós estamos a vender em Sharm el-Sheikh. Diria que 2 tours vão ser os mais vendidos e depois um poderá ser vendido ou ser feito de forma sozinha, porque é muito fácil, muito simples e até barato andar de táxi no Egito. Portanto, o tour mais conhecido é este, que é o do dia inteiro a Petra. Portanto, estamos a falar de um tour, e eu vou explicar a seguir com o mapa, e quero ser muito claro naquilo que estou a dizer. Estamos a falar de um tour que vos ocupa, obviamente, o dia todo. Sai de Sharm por volta da 1h30, 2 da manhã, faz um trajeto de 3 horas de autocarro até Taba, depois faz um trajeto de barco até Aqaba, já dentro da Jordânia, e depois a partir daí mais um trajeto de autocarro até o Wadi Moussa, que é onde está a zona de Petra. Dando-vos aqui o highlights com o mapa para perceberem claramente o que é que o cliente faz. Portanto, o cliente sai de Sharm el-Sheikh, faz o trajeto terrestre até Taba, portanto, que é a última cidade portanto, do Egito, não é? Portanto, mais a norte, atravessam de ferry até Aqaba, entrando já dentro da Jordânia. Aqui em Aqaba vocês têm uma oportunidade absolutamente incrível e que eu achei uma experiência inesquecível, que é o facto de vocês estarem com os pés num país e conseguindo ver ao mesmo tempo outros 3 países. Portanto, vocês quando chegam a Aqaba e olham para trás, olham para o mar, veem que estão com os pés na Jordânia, olham em frente, veem Elliot, que é nada mais nada menos do que a última cidade de Israel, mais a sul deste país, olham em frente, veem Taba, que foi a cidade de onde vieram, que está no Egito, e olhando para o lado esquerdo, aqui vem que é claramente a fronteira com a zona de Arábia Saudita, portanto significa que vocês estando na Jordânia conseguem ainda ver outros 3 países. É uma experiência incrível e é altamente improvável que tenham mais alguma zona no planeta onde consigam estar num ponto apenas a vislumbrar 4 países. Depois tem um trajeto de autocarro feito até o Wadi Moussa, que fica aqui em cima, onde está efetivamente toda a zona de Petra. Este trajeto não é um trajeto tão duro, porquê? Porque vocês quando saem de Aqaba
até chegarem à Dimussa têm de atravessar tudo o que é esta cidade da Jordânia, portanto é como se fizessem um pequeno city tour antes de chegarem até Petra. Se me perguntarem em termos de tour e em termos daquilo que é o esforço físico, eu senti, até porque fiz o tour da mesma forma que eu vos estou aqui a explicar, eu senti que o tour fisicamente é menos desgastante do que o tour a Luxor vindo de Hurghada. Portanto, o tour a Luxor vindo de Hurghada, vocês sabem que fazem cerca de 4 horas de autocarro para lá, 4 horas para cá, mas é um trajeto de autocarro sempre feito numa zona completamente desértica. Aqui é exatamente o contrário. Portanto, o trajeto que vocês fazem a partir da 1h30, 2 da manhã, até chegarem a Taba, efetivamente é feito durante a noite e é numa zona de canyon, portanto vocês não veem nada, mas também vão estar a descansar. Quando chegam no nascer do dia, a Taba fazem o trajeto de ferry já com o sol, portanto que é um trajeto absolutamente incrível, porque começam a ver parte de Israel e começam a ver a vossa chegada à Jordânia, e depois todo o trajeto dentro da Jordânia, o próprio City Tour já é feito nas primeiras horas da manhã, portanto já começam a ver a vida a acontecer dentro da própria cidade. Depois fazem uma pequena paragem nesta zona de canyon e neste ponto alto que está aqui neste vídeo, que é quase uma preparação para aquilo que vocês vão encontrar em Petra. Petra não é mais do que uma cidade que está escavada dentro do canyon, portanto Petra foi uma cidade criada pelos nabateus, portanto alguns anos antes de Cristo, porque era um dos maiores entrepostos comerciais daquilo que era o mercado de especiarias do Oriente, que entrava para o mercado portanto, para o mercado mundial do Ocidente. Obviamente que todos os comerciantes começaram a perceber que aquela era uma das maiores rotas e começaram a criar cidades à volta dessas tais rotas, e por isso é que a cidade de Petra é, aos dias de hoje, muito conhecida. Chegando a Petra, tem uma parte de uma visita guiada de cerca de 1h30, 2 horas, que termina no vídeo que eu vos mostro aqui, que foi a minha experiência da chegada ao Treasury, que é nada mais nada menos do que o cartão postal de Petra e uma das 7 maravilhas mundiais, e depois tem mais 1h30, mais de 1h30, 2 horas de visita livre. Isto porque Petra é absolutamente megalómano, portanto não é apenas o Treasury, tem coisas até maiores e mais imponentes do que propriamente este último monumento que eu vos mostrei. Almoçam, portanto um almoço tipicamente buffet, tipicamente europeu. Quem viaja com crianças também não tem qualquer tipo de problema, porque a comida é muito europeia e nada condimentada, e regressam ao vosso hotel chegando ao final do dia. Portanto, é um tour duro, obviamente que é um tour que tem um custo assinalável, obviamente que é, porque vocês fazem 2 trajetos de autocarro, um trajeto de ferry, e obviamente quando entram na Jordânia têm de levar o vosso passaporte e fazem mais uma transição de um país para o outro, e naturalmente que tudo o que é uma espécie de taxa de conservação que eles têm para proteção de Petra é uma taxa elevada que já está incluída no pacote, e é por isso que este tour tem um custo obviamente assinalável, mas digo-vos isto, é uma experiência absolutamente inesquecível. Estamos a falar do Património Mundial da Unesco, estamos a falar de uma das 7 maravilhas mundiais. É altamente improvável que o vosso cliente tenha a oportunidade de ir a Petra, não sendo voando diretamente para a Jordânia ou fazendo algum combinado entre os países que andam ali à volta. Portanto, aproveitem e fomentem isso no vosso cliente, porque ele virá de lá com uma experiência super, super rica. O outro tour, diria quase obrigatório, é o dia inteiro de Ras Mohammed. Portanto, Ras Mohammed é um parque nacional protegido, uma área protegida, um dos melhores locais do mundo para se fazer snorkeling e mergulho no mundo. Portanto, estes dias inteiros podem ser vendidos ou com o passeio de barco ou feito de autocarro e fazendo o snorkeling a partir da terra, ok? Portanto, quando é feito autocarro, obviamente é mais barato e vocês fazem uma paragem e a partir daí entram dentro da água através de um pontão e fazem snorkeling ali numa zona limite, portanto encostado ao areal. O dia inteiro de barco é muito mais aprazível, porque vocês fazem uma paragem na White Island, que é esta imagem que vocês veem aqui deste vídeo, mais uma vez um vídeo real feito por mim, que não há nada mais nada menos do que um banco de areia, como o próprio nome diz, White Island, onde vocês têm cerca de 1h30, onde podem tomar banho. Portanto o vosso barco deixa-vos aqui e depois das duas uma, ou vêm com água pela cintura até esta zona do banco de areia, ou vêm de bote até esta zona, tiram umas fotos, apanham uns banhos de sol, têm uma zona com a água, como podem ver, super cristalina, voltam ao barco onde almoçam, tipicamente buffet. Quem viaja com crianças não tem qualquer tipo de problema. Para terem uma ideia, quando foi a minha experiência, havia inclusivamente esparguete à bolonhesa no buffet, portanto nada condimentado. Se fosse com o meu filho, por exemplo, funcionava na normalidade. Fazem 2 paragens para snorkeling, uma antes do almoço e uma depois do almoço, sendo que a última
é a melhor de todas e é, para mim, o sítio onde eu já fiz snorkeling com mais qualidade de todos, onde eu tive, felizmente, a oportunidade de fazer. Estamos a falar de um tour que, obviamente que o snorkeling, naquilo que é ao largo das praias dos hotéis em Sharm el-Sheikh, tem elevadíssima qualidade, inclusivamente em muitos casos é superior àquilo que são os tours vendidos em Hurghada, mas este, o Ras Moabed, estamos a falar da cereja no topo do bolo. Estamos a falar de algo muito, muito acima da média. Cada cliente tem acesso a uns óculos, a um tubo de respiração, uns pés de pato. Quem não sabe nadar ou quem não se sente tão confortável tem acesso a um colete. Mesmo à tona da água vê-se muito peixinhos. Quem for um pouco mais afoito e se quer aventurar um pouco mais, a vida marinha ali é de perder de vista, portanto há muita coisa para ver. Fomentem isso no vosso cliente, digam para ele levar GoPros, para levar tudo o que possam, porque efetivamente é altamente improvável que tenham a oportunidade de visitar um sítio onde a biodiversidade seja tão elevada. Finalmente, o último tour. Diria que isto pode ser vendido como um city tour, mas eu diria que podem fazer isto sozinhos. Portanto, é super fácil andar de táxi, é super, super seguro, é super barato. Há alguns hotéis, por exemplo, na zona de Radaba, onde vocês podem visitar estas zonas até a pé, mesmo que fiquem em nave, que podem apanhar um táxi e ele levar-vos até esta zona. Diria que é quase obrigatório visitarem a Old Town, não só porque vão visitar a mesquita de Al-Sahaba, estamos a falar de uma mesquita construída, penso eu, em 2017, historicamente não tem nada que ver, mas é a maior mesquita de Sharm el-Sheikh e naturalmente a mais bonita, tem os minaretes à volta de, acredito, uns 80 metros, portanto é uma zona que vocês conseguem ver a mesquita de qualquer parte da cidade e de qualquer parte da Old Town. A Old Town tem vários restaurantes onde vocês podem fazer uma refeição fora do hotel com o grande handicap de não servir álcool, portanto querem fazer uma refeição de marisco, de um peixe grelhado, com uma garrafa de vinho, com uma cerveja, não existe, mas fora isso é uma zona super turística onde podem e devem dar um passeio. Para além disso, podem visitar o Farsha Café, que eu tenho pena que o vídeo não evidencie claramente o quão bonito e o quão grande é este Beach Club, mas estamos a falar de uma estrutura super requisitada, uma estrutura que todos os dias ao final do dia faz a contagem decrescente para ligar estas luzes que vocês veem aqui, e é um sítio onde vocês podem ouvir um DJ, fumar xixa, comer uma pizza, comer um hambúrguer, ouvir uma música, beber uns copos e simplesmente estarem, seja em família, seja com um grupo de amigos. Terminando com o porquê Sharm el-Sheikh, eu acho que estes são os grandes highlights com que vocês devem ficar para vender este destino. Primeiro, desmistificar a questão da segurança. A questão da segurança acho que é absolutamente uma garantia da nossa parte. Portanto, nós, obviamente, eu não tenho uma bola de cristal, ninguém tem, mas nós não venderíamos nenhum destino do Egito que não sentíssemos em que a segurança é efetivamente algo adquirido. Portanto, Sharm el-Sheikh, para terem ideia, é uma cidade que está praticamente muralhada. Portanto, é impossível vocês virem daquilo que é o Monte Sinai e descerem até à cidade e entrarem dentro do limite da cidade sem que haja um registro do vosso documento, portanto, num dos checkpoints. Para terem uma ideia, todos os nossos tours, nós somos obrigados a informar com 24 horas de antecedência os dados de passaporte dos clientes, porque de outra forma eles não podem sair ou entrar na cidade. Portanto, estamos a falar de uma estrutura onde há pouco tempo houve inclusivamente um encontro de líderes mundiais onde teve Donald Trump também para tratarem do desarmamento do Hamas, quando agora foi o conflito portanto apaziguado, que foi feito efetivamente em Sharm el-Sheikh. Estamos a falar de uma estrutura e de uma cidade muralhada, portanto com videovigilância em todo o lado e super, super, super segura. Portanto podem vender à vontade, independentemente dela parecer estar ali num enclave em que está rodeada por países que às vezes parece que andam todos à batatada uns com os outros. Portanto, para mim a questão da segurança absolutamente obrigatório que fique na vossa mente. Única possibilidade de chegar a este destino de forma direta, como eu disse no início da formação. Qualidade dos hotéis super elevada, portanto os preços de chamada são garantidos, mas a partir daí os hotéis de médio custo e de custo elevado, estamos a falar de estruturas muito, muito acima da média. E para mim os dois mais importantes, a possibilidade de fazermos snorkeling num dos melhores locais do mundo, para mim é um dado adquirido. E por último, obviamente a oportunidade de visitar a mágica Petra. Gostaria de deixar como esta despedida da formação, porque é efetivamente um dos grandes highlights. Se precisarem de escolher um hotel mais barato para que o cliente tenha budget para chegar ao tour a Petra, vale a pena fazerem esse esforço. Vale a pena dizer ao vosso cliente, olha, meu amigo, este ano faça este esforço extra, porque este tour é efetivamente muito acima da média, ok? E da minha parte, é tudo. Muito bem, obrigada, Dário. Muito obrigado, beijinhos.